Somos do DCPC e vamos falar sobre a Revolução e as Mulheres. A Revolução Socialista na Rússia, em 1917, significou uma revolução também na situação da mulher do mundo inteiro. Pela primeira vez, o país tomava medidas concretas para alcançar a igualdade entre homens e mulheres. A mulher russa tomou parte ativa em todo o processo revolucionário. Mas na Revolução de Fevereiro de 1917, iniciou no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, com manifestações massivas de mulheres em Petrogrado contra a miséria provocada pela participação na Rússia na Primeira Guerra Mundial. A guerra havia empurrado as mulheres para o mercado de trabalho e em 1917 a terça parte dos operários industriais de Petrogrado eram mulheres. Nas áreas de produção textil industrial do centro, 50% ou mais da força do trabalho era composta por mulheres. A militância feminina era disputada palmo a palmo pelas diversas tendências políticas. Tanto os bolcheviques quanto os mencheviques tinham jornais para as mulheres trabalhadoras. O socialista revolucionário lutava por uma democracia burguesa na Rússia e propunha a criação de uma união das organizações democráticas de mulheres, que uniram o sindicato e os partidos sob a bandeira de uma república democrática. E foi naqueles dias que surgiu a Liga por Direitos Iguais para as mulheres, exigindo o direito ao voto para as mulheres, acompanhando a batalha que elas travavam no mundo inteiro, os seus direitos civis. Mas na Rússia, com a Revolução Socialista, eles conquistaram muito mais do que direitos democráticos. Pela primeira vez, o país legislou que o salário feminino seria igualado ao masculino, pelo mesmo trabalho. Tanto que, ao terminar a Segunda Guerra, ao contrário do que ocorreu nos países capitalistas da União Soviética, se conversou a mão de obra feminina e se buscaram os meios para que tivesse maior qualificação. Havia mulheres em todos os setores da produção, nas minas, nas construções civis, nos postos, enfim, em todos os ramos da produção industrial e intelectual. Isso se deu apesar de daquele momento já haver um retrocesso que significava a contra-revolução stalinista. O fato de ter se mantido é o melhor exemplo da força que a revolução teve em relação às conquistas das mulheres. No entanto, logo depois da tomada do poder pelos soviéticos, a questão da mulher enfrentou o duro embate com a realidade de fato. Foi a primeira vez na história que ela passou do plano da discussão para a prática. Lenin e Trotsky, junto com muitas outras mulheres, eles se uniram e se dedicaram a explicar pacientemente às massas. Em relação ao primeiro aspecto, desde os primeiros meses da sua existência, o Estado operário concretizou a mudança mais radical na legislação referente à mulher. Todas as leis que colocavam a mulher em uma situação de desigualdade em relação a homens foram abolidas, entre elas as referentes ao divórcio, aos filhos naturais e à pensão alimentícia. Foram abolidos também todos os privilégios ligados à propriedade que se mantinham em proveito do homem no direito familiar. Dessa forma, a Rússia soviética, já nos primeiros meses de sua existência, fez mais pela emancipação da mulher do que os mais avançados dos países capitalistas. Ou seja, a Rússia ela foi uma das primeiras regiões a tomar esses direitos para a mulher, que foram assim, a primeira região a dar à mulher o direito de igualdade entre elas e os homens. Foram abolidas as velhas leis que consagravam a desigualdade entre homens e mulheres e foram tomadas as primeiras medidas, então, para tirar a mulher do trabalho doméstico. Foram introduzidos também decretos estabelecendo a proteção de mulheres e crianças que trabalhavam e o departamento que trabalhavam, tá? Por meio da ação política do Zenotdel, eu acho que é assim que fala, o departamento feminino bolchevique, eles fizeram as mulheres conquistar direitos também como o aborto legal e gratuito nos hospitais do Estado. A primeira Constituição da República Soviética, promulgada em 1918, deu à mulher o direito de votar e ser eleita para os cargos públicos. No entanto, igualdade perante a lei ainda não é igualdade de fato.
Para a plena emancipação da mulher, para a sua igualdade efetiva em relação ao homem, é necessária uma economia que a livre do trabalho doméstico e na qual ela participe de forma igualitária ao homem. Ou seja, para que a mulher tivesse uma relação de igualdade ao homem, ela tinha que ser livre do trabalho doméstico para que ela pudesse participar das mesmas coisas que os homens participavam naquela época, os mesmos direitos, direito ao voto, etc. A essência do programa bolchevique para a emancipação da mulher era a sua libertação final do trabalho doméstico, né, por meio da socialização dessas tarefas. Lenin insistia em que o papel da mulher dentro da família era a chave da sua opressão. A Rússia estava em guerra civil, sendo atacada por seus inimigos, e as mulheres tiveram que assumir, junto com os homens, as tarefas da guerra e de defesa do Estado operário. No entanto, muitas dessas organizações foram criadas e funcionaram a contento, mostrando seu acerto e a necessidade de sua manutenção e expansão. Então, as mulheres elas já estavam, assim, não aguentavam mais toda aquela desigualdade, e elas então estavam cansadas de ver seus filhos morrendo nas guerras. Elas foram manifestar nas ruas com os homens, né? Num discurso em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em março de 1920, Lenin se dirigiu às mulheres russas assim: o capitalismo uniu uma igualdade puramente formal à desigualdade econômica e, consequentemente, social. E uma das manifestações mais gritantes dessa inconsequência é a desigualdade da mulher e do homem. Nenhum Estado burguês, por mais democrático, progressivo e republicano que seja, reconhece a inteira igualdade dos direitos do homem e da mulher. A República dos Sovietes, pelo contrário, destruiu de um só golpe, sem exceção, todos os traços jurídicos da inferioridade da mulher, e também de um só golpe assegurou a ela, por lei, a igualdade mais completa. A revolução adotada pelo Terceiro Congresso da Terceira Internacional de 1921 é muito importante para a atual batalha da elite QI, porque ele insiste na necessidade da revolução socialista para alcançar a total libertação das mulheres, deixando bem definida sua posição de que a libertação da mulher da injustiça secular, da escravidão e da falta de igualdade, da qual a vítima só será possível com a vitória do comunismo. A revolução afirma que não existem questões femininas especiais, porque tudo que oprime a mulher é uma questão social e de interesse vital para o movimento revolucionário, pela qual tanto os homens como as mulheres devem lutar. Essa revolução também se preocupou com os problemas de como organizar as mulheres para lutar, e por isso serve de guia até hoje para a elite QI. Eles tinham a ideia de construir uma organização separada para as mulheres no interior do partido, mas ao mesmo tempo defendia que deveria haver órgãos especiais do partido para trabalhar entre as mulheres. O direito ao voto, e a Internacional alertava que isso, apesar de importante, não supria a causa primordial da servidão da mulher com a família, na sociedade, não solucionava os problemas em relação ao sexo. Isso era fundamental, mas era apenas o primeiro passo para a igualdade não formal das mulheres. Como dizia Lenin, a igualdade real só é possível no regime que a mulher da classe operária seja dona de seus próprios instrumentos de trabalho, participando de sua administração e tendo a obrigação do trabalho nas mesmas condições de todos os membros da sociedade trabalhadora. Ou seja, essa igualdade só é realizável depois da destruição do sistema capitalista e sua substituição por formas econômicas comunistas. Sobre a questão da maternidade, a Internacional não deixava dúvidas de que também, apenas no comunismo, essa função natural da mulher não entrar em conflito com as obrigações sociais e não impedia seu trabalho produtivo. No entanto, a Internacional aclara que o comunismo é o objetivo último de todo proprietário. Por isso, a luta da mulher e do homem deve ser dirigida de forma inseparável. A Internacional insistia também no caráter da luta das mulheres, lembrando que o grande aliado da mulher trabalhadora é o homem trabalhador, e nunca a mulher burguesa. Toda a relação do operário com o feminismo burguês e as alianças dessa classe habilitavam forças de proprietários e retardavam revoluções sociais, impedindo assim a realização de comunismo e libertação da mulher. O programa e os métodos revolucionários dos primeiros tempos da Terceira Internacional não morreram com a instalinização da Internacional Comunista e da contra-revolução política da URSS.
que se iniciou, que foi no início dos anos 20. Tiveram continuidade na oposição da esquerda de soviética e depois a oposição da esquerda internacional, que deram origem à Quarta Internacional. Sob a direção de Stalin, a burocracia impôs um regime de opressão cada vez mais destrutivo, com todas as esferas, que resultou num retrocesso enorme de todas as conquistas obtidas pela mulher com a Revolução de Outubro. A família foi recolocada em seu pedestal, o aborto voltou a ser ilegal e o divórcio tornou cada vez mais difícil. A prostituição e a homossexualidade voltaram a ser considerados crimes e as creches foi fechada e tiveram seus horários reduzidos.